vocês têm um tempinho de 20, 30 segundos para responder cada pergunta. E aí, os trabalhos que vocês forem me entregando, que são os estudos de caso, mais o game, vai compor a nota da P1. Tranquilo? Esse game vai ser feito por aqui? O game, na verdade, eu vou mandar um linkzinho, e aí vocês vão clicar, vocês vão poder... eu posso até compartilhar a minha tela aqui, vocês vão ficar vendo. Só que vocês vão ter que responder através do celular, provavelmente. Então, quem tiver só com o celular não vai me ver na tela, vai ver só o game. E quem tiver com computador e celular pode usar os dois ao mesmo tempo. Aí, vou anotar aqui até para a gente fazer um teste, para ver, mas eu acho que dá certo sim. Aí, vocês só não vão me ver no momento do game, vocês vão estar na tela do celular olhando as perguntas, e depois a gente volta aqui para a sala de aula. Não vai ter muito problema, não. Tudo bem? Ok. Vocês já tiveram outras aulas aqui pelo Team Link, né? Sim. Sim, professor. Então tá bom. Então vocês sabem que vocês podem chamar aqui pelo chat, né? E abrir o microfone sempre que quiserem falar. Que eu tô aqui. Só que como eu vou compartilhar minha tela agora para mostrar a apresentação para vocês e para a gente ir comentando, então é melhor vocês me chamarem pelo áudio do microfone, se tiverem dúvida, porque eu não vou conseguir visualizar o chat enquanto eu estiver compartilhando a minha tela. Professora. Oi. Você vai gravar a aula? O meu Team Link está dando um erro. Eu não estou conseguindo gravar. Teve uma aluna de Campo Grande que ela gravou e conseguiu, mas ontem os alunos tentaram e não conseguiram. Então, às vezes, ele dá algum tipo de erro, aparece a aula gravada, mas fica com 0 minutos, 0 segundo, e aí a gente não consegue abrir. Porque aqui aparece que precisa da permissão. Eu dou permissão aqui para você. Tá bom, obrigada. Mais alguém quer gravar? Tá com um notebook que quer gravar? Eu estou pelo celular. Se alguém conseguir gravar e compartilhar no grupo, eu agradeço. Joyce. Só tem Joyce e Lilian. É Lilian? Não, Luana. Luana. Isso. Ah, Joyce e a Luana estão gravando? Isso. Ok. Sueli. Ok, depois só compartilha com a gente no grupo, por favor. É bom que várias pessoas testando, alguma consegue. Eu não consegui, não. Tá dando. Eu até vou colocar para gravar de novo, mas ele dá algum tipo de erro e não roda o vídeo, né? Mas eu tenho gravado por áudio, de qualquer forma, eu disponibilizo para vocês o áudio. E aí a gente não se perde. Estou gravando aqui no áudio, então. PCP Bangu, 3 de abril de 2020. Ok. Então, como é que eu venho trabalhando nessas salas de aula? Eu já disponibilizei para vocês os materiais no sistema, no Sigur. Eu vou abrindo os materiais e a gente vai... Tem grupo no WhatsApp, Andressa? A gente vai conversando por aqui. O link dessa aula também está no sistema, junto com todos os materiais. Para quem quiser entrar no grupo, o grupo foi criado. Eu não sei se eu sou administradora, porque me incluíram no grupo, também não foi eu que criei, mas a gente pode se falar pelo grupo também. E vocês podem mandar dúvidas, até quando a gente for começar a trabalhar nos estudos de caso. Pronto, já enviaram o convite para entrar no grupo. Quando a gente for trabalhar nos estudos de caso e se alguém tiver dúvida, a gente pode trocar informações pelo grupo e facilita um pouquinho. Mas, de qualquer forma, a nossa ferramenta oficial é o sistema e todo o material sempre vai estar lá e tudo que a gente precisar, todo o material de apoio, né, tudo que precisar vai estar sempre lá no Sigur. Tudo bem? Então,
Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Sim, aqui sim. Ok. Então, vamos lá. O que a gente tinha falado? Tem alguém que está aqui pela primeira vez na aula de PCP ou todo mundo já participou? Oi? Eu, Lilian, professora, sua primeira vez. Pela primeira vez, tá. Eu vou fazer rapidinho uma revisão, só para a gente se situar e depois a gente continua avançando na disciplina. Bom, a gente viu que o objetivo da disciplina Planejamento e Controle da Produção é gerenciar as atividades das operações produtivas e que essas operações produtivas, apesar de terem esse nome, que nos remetem a operações industriais de chão de fábrica, a gente, na verdade, está falando que essas operações produtivas podem ser operações que produzem qualquer tipo de produtos ou serviços. Então, eu posso produzir informações, eu posso oferecer serviços, eu posso produzir produtos, e tudo isso eu estou chamando de operações produtivas. Então, o nosso objetivo da disciplina vai ser gerenciar essas atividades, porque quando a gente está operando, está produzindo alguma coisa numa escala muito pequena, então, se eu produzo bolos e eu vendo um bolo a cada semana, eu não preciso de muito planejamento e nem de muito controle, porque a minha operação é muito pequena e eu consigo controlar tudo de cabeça até. Mas quando a gente está falando de operações mais complexas, de quantidades maiores de produtos ou serviços, a gente já não consegue nem planejar e nem controlar sem ter algumas ferramentas e sem ter que tomar algumas decisões. Então, são essas ferramentas e essas decisões a serem tomadas que nós vamos trabalhar na disciplina de Planejamento e Controle da Produção. Então, a ideia é que a gente consiga satisfazer de forma contínua a demanda dos consumidores. Então, eu nem vou produzir muito de forma que não tenha demanda, ou seja, de forma que os meus consumidores não comprem, e nem vou produzir pouco, porque eu não posso deixar faltar. Então, a ideia é produzir aqui o ideal de forma contínua para que não sobre muito nem falte muito para os meus consumidores. Só um minutinho que eu vou fechar. Vou fechar aqui para não fazer o barulho do WhatsApp. Ok. Bom, e aí o que a gente vai ver na disciplina é que a gente vai sempre ter que conciliar o que a gente vai fornecer, o que a gente vai receber, né? Então, na verdade, a gente recebe dos nossos fornecedores recursos ou informação ou algum tipo de suprimento. A gente vai precisar fazer uma conciliação entre o que recebe e o que a gente envia para os consumidores. Então, essa conciliação vai considerar a demanda, que é o quanto os meus consumidores estão dispostos a comprar, e considerando essa demanda, eu vou planejar o quanto que eu vou pedir, né? Quanto que eu vou comprar, quando eu vou comprar, o que eu vou comprar e o que eu vou produzir. E são as perguntinhas que a gente vai ver já, que são as perguntas que a gente vai responder durante a disciplina de Planejamento e Controle da Produção. Então, a ideia é assegurar que essa produção ocorra eficazmente, né, e produza produtos e serviços como planejado. Então, eu vou planejar e vou tentar controlar para que tudo saia como planejado. E eu vou precisar dispor de recursos produtivos na quantidade, no momento e no nível de qualidade adequado. Então, por isso, a gente vai tomar essas decisões de o que produzir e comprar, quanto produzir e comprar e quando produzir e comprar. Então, o que, quanto e o quando. São essas as perguntas que a gente vai responder aqui no PCP.
E a gente vai responder essas perguntas considerando que quais são os recursos disponíveis que a gente tem, quais são as informações disponíveis e considerando que a gente vai precisar de atividades coordenadas. E sabendo que a gente tem limitações de custo, de capacidade, de tempo e de qualidade. Então, a gente não pode gastar infinitamente, a gente sempre tem uma limitação de custos, a gente não pode ficar infinitamente produzindo, a gente vai ter uma limitação de tempo, a gente precisa garantir a qualidade e a gente precisa considerar uma capacidade. A capacidade, quando a gente fala de capacidade produtiva, é o quanto a gente pode produzir, o máximo que a gente pode produzir, o limite. E a gente precisa conhecer essa capacidade máxima e trabalhar com ela para garantir, voltando aqui de novo, que a gente vai entregar os produtos os produtos certos, na quantidade certa e no momento certo. Então, a gente precisa considerar as limitações de custo, capacidade, tempo e qualidade. Bom, e aí as nossas perguntinhas básicas, então. O que eu vou produzir e comprar? Então, parte do que eu preciso eu vou comprar, que são alguns recursos, algumas matérias-primas, e uma parte eu vou produzir, que seriam os meus produtos acabados. A quantidade que eu vou produzir e comprar é uma decisão importante, e o momento em que eu vou produzir ou comprar para entregar para o meu cliente no momento certo. E uma última pergunta é com que recursos eu vou produzir. Então, o que eu preciso na minha operação, no meu sistema produtivo, seja de produtos ou de serviços, o que eu preciso produzir para... Que tipo de recursos eu preciso para produzir? Então, são essas as perguntas que a gente vai responder aqui no PCP. Tá muito rápido, pessoal? Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, não? Sim. Tá tranquilo? Sim, tá tranquilo, professora. Então, vamos voltar. Então, a nossa operação produtiva, ela vai ter uma parte que é uma parte de planejamento, onde eu vou planejar o que eu vou fazer, e uma parte de controle, onde eu vou controlar o que foi planejado. Assim, no planejamento, eu vou formalizar o que eu preciso que aconteça, sabendo que pode não acontecer, porque as coisas podem mudar, o mundo pode mudar, e o meu cliente pode me pedir outra coisa diferente, ou uma quantidade diferente, ou ele pode cancelar um pedido, ou ele pode pedir alguma coisa com urgência. Então, a minha formalização, meu planejamento, ele pode mudar ou não. Qualquer mudança pode requerer um grau de replanejamento. Mudou, eu replanejo. E o controle, no controle a gente vai lidar com essas variações e fazer os ajustes necessários para que a operação atinja os objetivos, seja do planejado ou seja do replanejado. Ok. Então, quando a gente está falando de planejamento e controle, se a gente estiver pensando no que a gente chama de longo prazo, que são meses, daqui a anos, eu trabalho muito mais no planejamento e pouco no controle, porque nesse momento eu estou como é alguma coisa que só vai acontecer daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, então eu não tenho muito o que controlar, porque eu não estou realizando agora. Então, a parte de planejamento é muito maior que a minha parte de controle. Se a gente estiver falando de alguma coisa que tem um prazo de dias ou semanas, a gente já tem meio que uma metade de planejamento, uma metade de controle. E se eu estiver falando de uma operação que vai acontecer daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias, eu tenho que controlar muito mais do que planejar. Esse planejamento já foi feito anteriormente, e nesse momento eu vou controlar e, se precisar, eu vou replanejar alguma coisa. Então, é mais ou menos, o planejamento e o controle eles sempre vão acontecer, só que pode ser que numa etapa eu tenha mais planejamento ou mais controle, e em alguma etapa eu esteja ali mais no meio termo. Tanto planejando quanto controlando. Bom, e aí a gente viu que na administração da produção,
a gente tem um modelo onde a gente tem entradas, que a gente está chamando de input, e essas entradas, elas representam os recursos a serem transformados. O que entra no nosso processo? Podem entrar materiais, podem entrar informações e pode entrar um próprio consumidor. Então, se eu fabrico algum tipo de móvel de madeira, o que entra para mim é madeira, minha matéria-prima para fabricar esses móveis. Se eu sou um escritório de contabilidade, o que entra para mim são informações dos meus clientes para que eu gere relatórios e possa fazer as declarações dos impostos para o governo. Mas pode ser que entre consumidor. Então, se eu sou uma barbearia, os meus consumidores entram, eles serão processados e sairão, o output é a saída, eles vão sair diferente, de forma diferente da forma que entraram. Então, entra consumidor com barba grande, sai consumidor com barba pequena. Entra madeira aqui, tem um processo de transformação, sai móvel de madeira. Entra informações das empresas aqui, tem um processo de transformação e sai relatórios contábeis. Então, a gente sempre tem uma entrada, a gente tem um processo de transformação que acontece aqui, e uma saída, que pode ser uma saída de bens, de serviços ou de consumidores transformados. Consumidores transformados aqui. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa de instalações, então, sejam elas máquinas, lojas, locais onde essa produção vai acontecer, e a gente precisa das pessoas que também vão atuar nesse processo. Mesmo que seja uma empresa muito pequena, e mesmo que o próprio dono faça tudo, ainda assim ele tem que ter a pessoa, ele é a pessoa, mas alguém vai ter que fazer o trabalho. Então, instalações e pessoal. E a gente chama isso de recurso de transformação. A gente usa esses recursos de transformação para transformar os recursos a serem transformados em bens e serviços. E aí é interessante que a gente sempre pense a nossa estratégia de produção, né? A gente sempre pense na nossa produção de forma que ela fique alinhada à estratégia da empresa. Então, se a estratégia da empresa é produzir com o menor custo, a gente precisa que a nossa estratégia de produção esteja alinhada a essa estratégia de produzir ao menor custo. Então, para isso, a gente vai pensar de que forma a empresa consegue atingir essa estratégia de menor custo e aí elaborar um plano, implementar o planejamento e o controle, sempre pensando na melhoria, e caso alguma coisa mude em relação ao cenário competitivo, em relação às próprias mudanças do ambiente externo, que a gente diz, né, as mudanças do mundo, a empresa pode repensar seus objetivos estratégicos. Então, a empresa vai se realinhando caso alguma coisa, né, caso haja uma necessidade de mudar a sua estratégia, e uma vez que ela se realinha, a estratégia de produção vai tentar acompanhar essa mudança para que sempre tenha um alinhamento entre a estratégia da empresa e o que está sendo produzido, e o processo de transformação que acontece aqui no meio. Então, é tudo isso que a gente precisa que aconteça de uma forma bem orquestrada, né? Então, pensando numa orquestra, como se a gente tivesse aqui vários instrumentos e várias pessoas atuando nesses instrumentos, e a gente precisa garantir que tudo isso funcione de uma forma harmoniosa. Então, é isso que o planejamento e controle da produção vai estudar e vai tentar ajudar a gente a tomar as decisões necessárias e controlar de forma que tudo isso funcione harmoniosamente. Bom, e aí, para que tudo isso aconteça, então, essa orquestra, né, para a orquestra acontecer, a área de produção, né, o departamento de produção, ele vai precisar de outras áreas da empresa. Então, para que eu produza, eu preciso que alguém tenha comprado as minhas matérias-primas, eu preciso que o marketing e vendas tenha vendido os meus produtos, eu posso precisar de um suporte técnico, caso tenha algum defeito em algum equipamento, eu sempre posso pensar em desenvolvimento de novos produtos para garantir que a minha empresa não vai ficar para trás em relação às inovações do mercado, eu tenho que contar com os recursos humanos, afinal eu tenho pessoas trabalhando, e preciso também da área de contabilidade e finanças, porque eu preciso garantir que a saúde financeira, garantir que
no final das contas, a empresa consegue ter algum lucro, ou pelo menos não tenha prejuízo. E preciso ter em dia toda a minha contabilidade, porque toda empresa precisa se reportar aos governos municipal, estadual, federal, então é preciso que a gente tenha esse controle contábil. Então, para que a produção aconteça, na verdade, ela tem uma interação com outras áreas, e a proposta do PCP é que essa interação seja uma interação com menos fronteiras. Então, aqui eu ainda tenho uma fronteira para cada área, né? Uma linha limite que separa cada área. Mas a proposta é que a empresa funcione de uma forma que não tenham muitos limites, que não tenham muitas fronteiras, e assim a produção acaba acontecendo de uma forma mais integrada. Essa forma aqui de trabalhar, que é com menos fronteiras, na verdade, é uma forma que algumas empresas já adotaram quando elas tiram a estrutura, né, a estrutura física, o arranjo físico inicial, que era alguma coisa onde cada área tinha uma sala, passa a ser um arranjo físico onde todo mundo está numa grande sala, cada um na sua baia, e todo mundo consegue se ver. Essa diferença de arranjo físico já é uma tentativa de mostrar que a empresa não precisa ter fronteiras, não precisa ter sala e porta para cada área. Estão todos ali no mesmo espaço, porque a ideia é que todos estão ali para se ajudar e todos estão ali para fazer a empresa atingir seus objetivos. E aí a gente viu que, quando a gente fala de produção, de administração da produção, a gente tem 5 objetivos principais, né? Então, em tudo que a gente vai produzir, a gente precisa garantir que o custo não seja muito alto, porque se a minha produção tem um custo muito alto, eu não consigo ter um preço, eu não consigo trabalhar o preço, né? Meu preço vai necessariamente ser muito alto, e pode ser que com isso eu perca clientes quando eu estiver competindo com os concorrentes. Então, eu preciso garantir o mínimo custo possível na produção do meu produto ou do meu serviço. Preciso garantir a entrega rápida, então eu não posso ficar muito tempo para entregar o produto ou o serviço, porque senão o meu cliente vai comprar do meu concorrente. Então, se eu faço móveis de madeira e eu tenho um prazo de entrega de 3 semanas, e o meu concorrente faz o mesmo móvel e tem um prazo de entrega de 2 semanas, obviamente os clientes vão preferir comprar do concorrente, porque ele entrega mais rápido. Então, é importante que a gente garanta, além do baixo custo de produção, é importante que a operação também garanta rapidez nesse processo. Além disso, é importante que a operação garanta qualidade. Eu não posso mais admitir, vender ou oferecer serviços para os meus clientes que não sejam serviços de qualidade. A empresa também precisa garantir a flexibilidade. Então, a flexibilidade é tanto a frequência de lançamento de novos produtos, então eu estou sempre tentando trazer alguma coisa nova, como a variedade de produtos e serviços. Se eu só entrego alguma coisa que é muito, né, que é sempre a mesma, então vou até trazer aqui o exemplo do Ford T, que era aquele carro que o Henry Ford criou, e que ele dizia assim, não sei se vocês lembram, mas ele dizia, o meu cliente pode escolher o carro da cor que ele quiser, desde que seja preto. Então, na verdade, se tinha que ser preto, na verdade, o cliente não podia escolher cor nenhuma. Ele não tinha uma variedade naquela produção de carros. Ele produzia todos os carros iguais, da mesma cor, e por isso ele conseguia um baixo custo de produção. Ele tinha ganhos de escala. Mas no mundo de hoje, as pessoas não querem mais ter um carro preto. Cada um quer ter um carro de uma cor diferente. Então, é importante que a empresa também garanta uma certa variedade de produtos e serviços. E a flexibilidade também pode significar para a gente que a gente pode ter que fazer um ajuste no volume ou no prazo de entrega, porque coisas acontecem inesperadas, acontecem e as empresas precisam se ajustar às novidades, né, à nova realidade da mudança do mundo, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. A gente está se ajustando a uma situação inesperada que é a situação do isolamento. Então, a empresa precisa garantir custo, rapidez, qualidade, flexibilidade e confiabilidade na entrega. Então, é preciso que o que foi prometido seja cumprido, tanto em relação ao custo, quanto à qualidade, o prazo de entrega. Então, aquilo que foi prometido para o meu cliente, eu preciso entregar exatamente da forma como foi prometida,
Porque se o cliente não confiar em mim, ele vai parar de comprar da minha empresa e vai comprar de outras empresas. Então, a proposta do PCP é que a gente consiga atingir, ao mesmo tempo, esses 5 objetivos na nossa operação, no nosso sistema produtivo. E isso não é tão fácil. Às vezes, a empresa tem um baixo custo, mas tem problemas de qualidade. Às vezes, ela tem alta qualidade, mas ela não é rápida na entrega. Ou então, ela é rápida na entrega, mas aí não tem confiabilidade, ela entrega tudo diferente. Então, não adianta atingir um objetivo sem atingir os outros. A ideia é que a gente consiga atingir os 5 objetivos ao mesmo tempo para garantir que a gente está atingindo os objetivos da empresa, que a gente está atendendo o nosso cliente da melhor forma e, com isso, gerando lucros para a empresa. Tranquilo até aqui? Sim, professora. Tá bom. E aí a gente trouxe aqui alguns conceitos para o caso da gente saber mais ou menos o que é, mas não ter certeza. Então, eu trouxe um conceito de estoque. A gente fala muito de estoque em PCP. E o que é isso? O que é o estoque? O estoque é o acúmulo de recursos materiais em algum ponto do meu sistema de transformação. Então, alguns exemplos aqui. Se eu tenho uma cidade onde chove sazonalmente, ou seja, não chove o ano inteiro, como Brasília chove durante 6 meses, depois fica 6 meses sem chover, como é que as pessoas ficariam sem água da chuva? Então, o que eu faço? Eu tenho uma represa onde eu vou estocar a água na época da chuva e depois eu vou garantir com isso um consumo contínuo. Na época que estiver seca, eu tenho a água que foi represada, que foi estocada para consumir. Se eu estiver falando de uma máquina, tem uma máquina que quebra muito, o que eu posso fazer? Eu posso garantir ter algum tipo de estoque em processo. Então, se a máquina quebra, eu deixo estoque do que essa máquina produz guardadinho, porque quando ela quebrar, eu não vou precisar parar o meu processo. Eu sei que o meu processo não vai ser interrompido. Se eu trabalho com um fornecedor que é muito incerto, que ele não me entrega, que ele não tem muita confiabilidade, que ele não entrega no prazo que ele prometeu, eu posso ter algum estoque de matéria-prima, né, que é o próprio produto que esse fornecedor me entrega, para garantir que eu vou ter uma estabilidade no meu processo. E se eu tenho um processo estável na minha empresa, eu posso pensar em ter um estoque de produtos fabricados, né, de produtos acabados, para garantir que eu vou ter, no caso de eu ter uma demanda que é instável ou sazonal. Então, isso aqui seria bem o exemplo da Ambev, que tem uma capacidade maior do que a demanda no período de baixo consumo. Então, a Ambev, mais ou menos, no início do ano e no carnaval, a Ambev, vamos dizer que tem um consumo assim, aí chegando no meio do ano dá uma caída e depois, chegando no fim do ano, cresce de novo. Então, ela tem um consumo maior numa época do ano e um consumo menor em outra época do ano. A ideia deles é ter mais ou menos uma capacidade, vou dizer já o que é capacidade, que está aqui no meio, não é nem relacionada exatamente à minha demanda, a demanda mais alta, né, do período de Natal e Carnaval, e nem é a capacidade referente à minha demanda mais baixa, que seria ali no inverno. É alguma coisa intermediária. Por quê? Porque com essa capacidade, eles conseguem ter uma produção que seria uma produção contínua. E com isso, na época que eles vendem menos, eles fazem estoque desses produtos acabados para que na época que eles vendem mais, eles tenham produtos para entregar. Então, tudo isso que a gente está falando, ter ou não ter estoque, é uma decisão, uma estratégia da empresa e precisa ser definida com base na demanda, né, na demanda dos consumidores, na realidade de fornecimento que a empresa tem, na realidade de produção que a empresa tem, e vai fazer parte de uma estratégia que vai ser delineada pela alta administração. A gente vai estudar bastante as formas de prever demanda e de controlar também os estoques que a gente está falando aqui, né, nesse conceito básico. A ideia aqui é só dar uma pincelada da definição do que é esse estoque e por que ele é importante para a gente, né? Para a gente falando de sistemas produtivos.
O outro conceito que eu trouxe é o próprio conceito da capacidade. Então, capacidade, como eu disse, é o máximo nível de atividade em determinado período de tempo. Ou seja, é o máximo que eu consigo produzir num período de tempo. Já vou dizer os exemplos aqui. O máximo que eu consigo produzir num período de tempo sob condições normais de operação. Então, exemplos. Imagina que eu tenho um estacionamento e esse estacionamento comporta 5.000 carros por dia. Então, a minha capacidade, ou seja, o máximo que eu posso garantir de carros por dia são 5.000. Essa é a minha capacidade máxima. Ou uma operação de abastecimento de 200 litros por hora. De novo, a minha capacidade. Já falando de um hotel, posso falar de 50 quartos ocupados por mês. Então, quando a gente... Acho que no Réveillon a gente sempre escuta falando no jornal que os hotéis estão com 98% da sua capacidade. Significa que desses quartos todos disponíveis, né, dessa capacidade máxima, esses hotéis estão com 98% de ocupação. Então, eles têm uma capacidade ociosa, que é o que está sobrando entre o máximo que pode ser oferecido e aquilo que eles estão usando no momento, eles ficam com uma capacidade ociosa muito pequena, de apenas 2%. E isso é interessante que que a gente saiba qual é a nossa capacidade máxima para saber o quanto que a gente pode oferecer de produtos e serviços e também para conseguir se organizar quando a gente tem uma demanda, que é uma demanda sazonal, alta num período, baixa em outro período. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, vamos dar continuidade. E aí a gente viu, na última aula, dois tipos diferentes de produção. A gente viu que a gente tem uma produção que a gente chama de uma produção empurrada. O que era a produção empurrada? Na produção empurrada, tudo começa com uma ordem de compra. Então, eu emito uma ordem de compra de matéria-prima. Quando essa matéria-prima chega no meu sistema produtivo, eu emito uma ordem de fabricação para trabalhar num primeiro processo. Então, pensando lá nos móveis de madeira, imagina que eu emiti uma ordem de compra da madeira, a madeira chegou no meu galpão, né, na minha empresa, aí eu emito uma ordem de fabricação que vai cortar essa madeira, depois eu emito uma outra ordem de fabricação que vai furar essa madeira, e aí emito uma ordem de montagem para montar essa madeira, e ao final eu tenho um produto acabado, que é um móvel de madeira que eu vou empurrar para o mercado. Ou seja, eu não sei se alguém vai comprar, mas eu vou enviar para as lojas, e as lojas vão deixar expostos lá no showroom deles, e uma pessoa que queira comprar um móvel e que não queira esperar muito, que tenha pressa, vai comprar esse móvel e vai receber rapidamente, porque esse móvel já está produzido, já está pronto. Ao contrário da produção empurrada, a gente tem a produção puxada. Na produção puxada, tudo começa com um pedido fechado. Então, o meu cliente na produção puxada, na puxada, eu tenho um pedido acabado, né? Eu tenho um pedido fechado, alguém fez o pedido de um móvel, então eu, cliente, fui numa loja que oferece móveis planejados. Então, eu, cliente, fecho um pedido, muitas vezes eu até já pago um sinal por esse pedido, e aí depois que esse pedido, que o cliente faz o pedido, a empresa vai emitir uma ordem de montagem desse móvel. Só que para montar precisa ter uma ordem de fabricação, precisa furar o móvel. E para furar precisa cortar a madeira. E para cortar a madeira precisa ter precisa ter uma matéria-prima da madeira aqui. Então, na verdade, tudo começa com um pedido fechado,
e ele vai voltando na cadeia, vai voltando as etapas até o momento em que recebe a matéria-prima, e aí sim, depois que recebe a matéria-prima, vai cortar, vai furar, vai montar, e aí vai ter o produto acabado para entregar para o cliente. Então, essa é a diferença entre o que a gente chama de produção empurrada e a produção puxada. E aí nós fizemos um exercício na aula passada que eram o exemplo, o exercício trazia 2 exemplos de 2 lojas de vestidos de noiva. As 2 produziam o mesmo produto. Só que uma delas, ela tinha uma coleção pronta de vestidos, e as vendedoras eram treinadas para vender aqueles vestidos para clientes que entrassem nessa loja. E a segunda loja, ela não tinha uma coleção, ela tinha um catálogo de opções. Então, aqui eu tinha vestido pronto. Aqui eu tinha desenhos de vestidos, opções, e ainda tinha um estilista para fazer o vestido completamente customizado, então completamente diferente, né? Com todo o estilo e com todos os detalhes que a cliente queria. E aí, com isso, a cliente podia escolher qual era o tecido, qual era o tamanho, qual era o modelo, a cor, tudo isso, para fazer o vestido do casamento dela. Então, na verdade, a gente tinha, nesse primeiro exemplo, uma operação que era uma operação empurrada, porque os vestidos eram produzidos, enviados para a loja, e uma vez na loja, as pessoas chegavam e compravam dentro daquele hall de opções. E na segunda, a gente tinha uma operação que era uma operação puxada, onde primeiro a cliente definia que tipo de produto ela queria, com todas as características, e a partir daí a empresa vai comprar o tecido, cortar o tecido, produzir e entregar para a cliente esse vestido mais meio que feito sob encomenda para ela. Então, aqui eu já tinha um pedido fechado. No de cima, não. No de cima, eu estou empurrando a produção para o mercado. Dúvidas até aqui? Vocês estão aí? Sim. Sim? Professora. Oi. Sim, professor. Tudo tranquilo? Se tem alguma coisa aqui. Sim, professor. Então tá. Então vamos voltar lá. Bom, e aí a gente viu o seguinte, que a primeira decisão que a gente vai ter que tomar, né? Uma das decisões que a gente vai ter que tomar aqui é em relação à demanda. Então, a demanda, dependendo da demanda dos nossos produtos, as decisões que a gente vai tomar vão ser diferenciadas. Então, a gente viu que, para alguns casos, a gente tem uma incerteza na demanda. Então, essa incerteza é porque a gente não sabe exatamente quantas pessoas vão precisar ou vão comprar aquele produto ou aquele serviço que a gente está oferecendo. Então, ela é uma demanda incerta porque a gente não tem certeza, não tem muita previsão. Mas pode ser que a demanda, então, no caso, ela pode ser imprevisível, né? E em outros casos, eu tenho uma previsão maior da demanda. Então, eu consigo ter mais ou menos uma ideia de qual vai ser essa minha demanda e, com isso, eu consigo tomar decisões que são mais próximas da minha realidade. Então, a gente viu que a gente tem um tipo de demanda que é uma demanda dependente. Se eu tenho uma demanda dependente, a minha demanda é conhecida. Então, eu não tenho muita incerteza nessa demanda dependente. Ao passo que a demanda independente, eu não tenho ideia de qual vai ser essa demanda. E aí, para isso, a gente vai ver ao longo do curso, nas próximas aulas, que a gente vai ter que utilizar técnicas de previsão de demanda e vai ter que ficar controlando e acompanhando os valores que cada técnica vai gerar para a gente de demanda e também os erros que cada técnica
vão apresentar ao longo do tempo. Então, o que a gente precisa saber nesse momento é que existe um tipo de demanda que é dependente, que eu tenho mais certeza, e um tipo de demanda que é independente. Pode variar muito, é muito incerta, e eu não sei exatamente qual que demanda, né, que valor de demanda eu vou ter, e vou ter que produzir mesmo sem saber qual é a demanda. Bom, a gente tinha um exemplo aqui que dizia demanda dependente. Se eu sou uma empresa que faz pneu e eu forneço pneus para uma montadora de carros, se eu sei que a empresa de carros vai montar 200 carros no mês que vem, ela já me disse que ela vai produzir 200 carros, eu posso fazer um cálculo, e aqui eu não estou considerando o STEP, mas eu posso fazer um cálculo de que, se para cada carro eu forneço 4 pneus, se a empresa vai fazer... na verdade, tem um STEP, desculpa. Tem um que tinha colocado o 800 aqui, esse tem o STEP. Se para cada carro eu preciso de 5 pneus e eu sei que a empresa, que é minha cliente, vai produzir 200 carros, eu sei que eu vou produzir 1.000 pneus para essa empresa. Então, nesse caso, a minha demanda é dependente. Como eu conheço, como alguém que foi a montadora de carros já me disse quantos carros ela quer produzir, eu faço, a minha demanda é dependente, então se ela diz quanto ela quer produzir, eu sei exatamente quanto que ela vai comprar de mim, e aí fica muito mais fácil trabalhar com a minha demanda na minha operação. Agora, se essa mesma empresa que produz pneus, se ela, além de vender para montadoras de carros, se ela vender também para uma loja de serviço de venda e troca de pneus, essa demanda é completamente independente. A empresa não sabe quantas pessoas vão chegar nessa loja e vão precisar trocar seus pneus ou comprar um novo step. Então, nesse caso aqui, a mesma fabricante de pneus, ela pode trabalhar de um lado com uma demanda que é dependente, com aquela quantidade de produtos que ela vai vender para a montadora, e do outro com uma demanda independente, que ela não sabe quanto vai ser, mas que ela vai produzir e vai enviar para essa loja de serviços de troca de pneus. Então, só para a gente ter uma ideia, se a nossa demanda é independente, a empresa vai tentar fazer uma melhor avaliação da demanda futura, usando as técnicas que a gente vai ver ao longo da disciplina, e vai tentar prever os recursos que possam satisfazer essa demanda, para responder rapidamente, caso a demanda real não responder à demanda prevista. Então, a gente vai trabalhar com uma previsão de demanda, quando a demanda for independente, e a ideia é que a empresa esteja preparada. Lembra dos 5 objetivos? Que um deles é a flexibilidade? Então, a empresa precisa ter flexibilidade para estar preparada para corresponder à demanda real, caso essa demanda real seja diferente da demanda que foi prevista. E aí, aqui a gente tem um modelinho onde é como se esse A aqui fosse o carro. Então, aqui eu tenho o carro sendo montado pela montadora, e esse carro ele tem bancos, vidros, tem vários componentes. Um dos componentes são os pneus. Se eu sei a quantidade de carros que vão ser montados aqui, e esses carros, a montadora não tem certeza de quantos carros ela vai vender, então essa demanda é independente. Mas, uma vez que eu sei que eu vou fornecer pneus para esses carros a serem montados, eu posso trabalhar com uma demanda dependente, que seria a minha produção de pneus para fornecer para essa montadora aqui. Tranquilo até aqui? Professora? Diga. Então, pode-se entender que essa demanda independente, ela não é um cenário favorável para a empresa, porque para ela seria melhor se ela pudesse prever, né? Se ela tivesse essa demanda dependente, que ela conseguiria, com certeza, minimizar aí uns custos extras, né? Ou alguma indisponibilidade, né? Alguma situação dessa natureza, né? Então, o ideal seria se todo mundo pudesse trabalhar com demanda dependente, sem dúvida. Mas dependendo do tipo de produto que a empresa produz ou do tipo de serviço que a empresa oferece, é impossível você ter uma demanda dependente.
E por que é impossível? E aí a gente vai entrar justamente no finalzinho da matéria que a gente viu na última aula, que é o quanto que o cliente está disposto a esperar. Então, se eu sou uma pessoa, se furou meu pneu na estrada, eu vou procurar uma loja e eu vou querer comprar esse pneu e repor o mais rápido possível. Eu não vou ficar esperando a fábrica produzir, eu não vou ficar esperando uma semana até esse pneu chegar para mim. Eu preciso dele naquela hora. Então, se eu preciso dele naquela hora, a empresa tem que dispor, assim, quem tiver disponível para vender para mim, tem que disponibilizar aquele produto. E para disponibilizar aquele produto, a demanda dele é independente. Então, é claro que se a gente pudesse trabalhar apenas com demanda dependente, nossos custos seriam menores e seria maravilhoso. Só que alguns tipos de produtos ou serviços são, para que a gente consiga vender para o consumidor, a gente precisa garantir que está disponível para ele na hora que ele precisa. Porque se não tiver, ele nem precisa do nosso produto, ele não vai comprar. Então, nesses casos, a gente não tem outro jeito, a gente precisa trabalhar com a demanda independente. Respondi? Respondeu. Não, até porque também nessa condição também favorece também ao amplo mercado, né? A concorrência, né? Dá a oportunidade a outras empresas também de se destacarem no mercado, poder promover alguma coisa melhor para poder ter aquela condição de estar vendendo mais, né? Exatamente, aí vai entrar a competição, a concorrência, e aí entra uma série de fatores nessa história aí, exatamente isso. Bom, e aí a gente viu, então, que as operações, elas podem responder à demanda de 3 formas. Então, a gente viu que nossa operação tem uma entrada, um processamento aqui e uma saída. E a nossa ideia é tentar corresponder a essa demanda, que é o quanto os nossos clientes estão dispostos a comprar do nosso produto, de forma que nem falte quando eles precisam, nem sobre demais, porque senão a gente vai perder dinheiro. E aí, para responder, então, essa demanda, que é essa quantidade de produtos ou serviços que nossos clientes estão buscando, a gente tem 3 formas de responder. Uma forma é obter recursos contra pedido, a segunda é produzir contra pedido e a terceira é produzir para estoque. Vamos ver cada uma delas aqui devagarzinho. Quando a gente fala de obter recursos contra pedidos, a gente está falando daquele vestido de noiva onde o pedido da cliente aconteceu aqui nesse momento, e o tempo que a cliente vai esperar para receber o vestido é exatamente o tempo que esse vestido vai levar para ser produzido. Ou seja, como a loja não tinha nem comprado a matéria-prima ainda, vai ser a partir do pedido da cliente que a loja vai comprar o tecido, produzir o vestido e entregar para a cliente. Então, nesse caso, a espera do cliente é igual, o tempo de espera é exatamente igual ao tempo de produção. E quando que eu posso usar esse tipo de resposta à demanda? Eu posso usar para todos aqueles produtos ou serviços onde o meu cliente está disposto a esperar esse tempo de produção. Naquele exemplo do pneu furado, o meu cliente não está disposto a esperar que a empresa compre a borracha, produza o pneu e entregue na loja para eu ir lá e fazer a troca do meu pneu. O cliente não está disposto a esperar esse tempo todo. Então, se o tipo de produto ou serviço o cliente não está disposto a esperar, eu não posso usar esse tipo de resposta à demanda, que é obter recursos contra pedidos. Eu só posso usar esse tipo de resposta para produtos ou serviços onde o cliente ele não liga de esperar, ele está disposto a esperar. Então, normalmente vai ser algum tipo de produto muito exclusivo ou de valor muito, muito alto, né, de preço muito alto, valor agregado alto, ou alguma coisa muito diferenciada que o cliente prefere esperar esse tempo do que ter alguma coisa padronizada e que seja igual às outras pessoas. Então, nesses tipos de produtos ou serviços, a gente pode usar esse tipo de resposta à demanda.
Dúvidas? Vocês lembram que a gente falou de alguns exemplos? Falei da Ferrari. Ok. O segundo tipo, a gente chama o tipo de fazer contrapedido. Nesse tipo de resposta à demanda, o meu cliente pediu aqui nesse ponto aqui, e o tempo que o meu cliente vai esperar para receber é o tempo de produzir e entregar. Porque nesse tipo de resposta, a matéria-prima já existe. Eu já comprei matéria-prima e já tenho um pequeno estoque dessa matéria-prima aqui. Então, o exemplo disso aqui poderia ser os restaurantes à la carte. Os restaurantes já compraram os insumos, já está tudo lá, só que a comida não está pronta. Uma vez que o cliente chega e faz o pedido, ele espera o prato ser feito e ser entregue. Então, tem uma parte do tempo de produção, que é o tempo de compra e entrega desse material, desses insumos, que o cliente não precisa esperar. Esse tempo aqui é um tempo de produção que o cliente não esperou, porque ele não estava disposto a esperar no restaurante que alguém fosse comprar, não sei, na salada lá, fosse comprar o tomate, né? Então, não sei se vocês já ouviram alguém brincando assim, quando a gente chega num restaurante que está demorando muito a comida, alguém brinca e fala, nossa, o garçom foi comprar o tomate ainda. Por quê? Porque está demorando além do tempo que aquele cliente estava disposto a esperar. Então, esse tipo de resposta à demanda a gente chama de fazer contrapedido. Eu só começo a produzir quando eu já tenho um pedido fechado. Mas como eu só começo a fazer quando eu tenho um pedido fechado, na verdade, eu já passei pela fase da compra. Eu já tenho os meus insumos, só vou ter que fazer e entregar. E o último que a gente viu que é uma resposta à demanda que a gente chama de fazer para estoque. Nesse caso aqui, o meu cliente não está disponível, não está disposto a esperar nada. É o caso lá da loja de pneus, quando eu estou com o pneu furado. Eu não estou disposto a esperar, eu quero que me entregue logo. Então, quando eu faço o pedido do pneu, eu vou ter que esperar apenas o tempo de entrega. Pode ser o tempo da troca, né? Ou se eu estiver falando de algum tipo de produto de móvel pronto, eu vou esperar apenas o tempo de entrega desse móvel, porque ele já estava pronto na loja. Então, o tempo total de produção desse móvel, que precisou comprar madeira, produzir o armário e depois entregar, esse tempo é o tempo total de produção. Mas o que o cliente esperou, desde o momento onde ele faz o pedido até o momento em que ele recebe o produto, ele só teve que esperar o tempo de entrega. Porque, na verdade, o produto a matéria-prima já tinha sido comprada e a produção já tinha sido realizada. Então, para escolher esse tipo de resposta, né, da demanda que a gente chama de fazer para estoque, eu preciso garantir que essa operação ela vai ser alinhada a produtos ou serviços nos quais os clientes não estão dispostos a esperar. Então, imagina se a gente quisesse um refrigerante e chegasse lá na cantina da Ucam Bangu e pedisse, eu quero refrigerante. Tá bom, peraí. Aí, pedido feito, imagina que o revendedor fosse avisar a fábrica que iria comprar a matéria-prima para depois produzir e depois entregar, e a gente ficaria ali 3 dias esperando para beber um refrigerante. Então, a gente não está disposto a esperar tudo isso. Então, para esse tipo de produto, a gente precisa que essa resposta à demanda seja uma resposta de fazer para estoque. Então, eu vou fazendo, vou estocando meu produto acabado, e na hora que meu cliente precisa ou deseja, ele tem aquele produto à mão. Essa daqui, fazer para estoque, é exatamente a produção empurrada. Empurrei e disponibilizei para o meu cliente. E essa primeira que a gente viu é exatamente a produção puxada. Eu só vou comprar e só vou produzir
uma vez que eu já tenho o meu pedido fechado. Dúvidas até aqui? Sim, todo mundo. Esse exercíciozinho, não sei se vocês lembram, que era citar um tipo de planejamento e controle do tipo fazer para estoque, obter recursos contra pedido e fazer contra pedido. Foi a última coisa que a gente fez na nossa última aula. E aí, dando continuidade aqui à nossa disciplina, a gente vai falar um pouquinho que o planejamento e o controle da produção, ele vai requerer, abrir esse tá melhor. Ele vai requerer uma conciliação entre o fornecimento da demanda no que diz respeito a volume e tempo. Lembra que a gente tinha que responder aquelas perguntas que eram o que produzir e o que comprar, quanto produzir e quanto comprar, o que, quanto, em que momento, né, quando produzir ou comprar. Então, é mais ou menos isso que a gente vai responder aqui. A gente vai responder o quanto que a gente vai fazer, essa resposta vai ser o nosso carregamento, o quando a gente vai fazer, que são as decisões de programação, e na aula de hoje a gente vai ver em que ordem eu vou fazer. A gente vai ver o sequenciamento. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Então tá. Então o que a gente vai ver hoje é sequenciamento. Bom, o sequenciamento, então, ele vai ajudar a gente a decidir em que ordem o trabalho vai ser executado. Então, voltando lá para o exemplo da fábrica de bolos. Se eu faço um bolo por semana, eu não preciso me preocupar com sequenciamento. Em que ordem eu vou fazer? Eu só tenho um bolo para fazer. Vou fazer aquele bolo e pronto, acabou. Não me trouxe nenhum tipo de necessidade de tomada de decisão. Agora, imagina que eu tenho que produzir, 300 bolos por semana. E em que ordem eu vou produzir esses bolos na minha fábrica de bolos? É isso que a gente vai ver, aqui nas regras de sequenciamento. Então, esse sequenciamento, ele é definido por um conjuntinho de regras. E essas regras vão levar em consideração algumas coisas, e a ideia é assim, não existe a melhor regra, ou a regra correta. Existe aquela regra que a empresa decidiu de acordo com as características do produto e de acordo com a necessidade dos consumidores. Então, eu posso usar qualquer uma dessas regras, desde que ela atenda as necessidades dos meus clientes e da minha operação. Então, a gente vai ver cada uma delas passo a passo, e depois a gente vai fazer um exercíciozinho bem rápido. Então, vamos ver a primeira. Bom, aqui é uma tabela onde tem todas as regras, né? Então, a gente tem uma regra que a gente chama de PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. A outra a gente chama de MTP, menor tempo de processamento. A gente tem aqui a MDE, menor data de entrega. IPI, que é o índice de prioridade. ICR, que é o índice crítico. IFO, que é o índice de folga. E o IFA, que é o índice de falta. Então, vamos ver uma a uma. A primeira regrinha de sequenciamento, então, a gente chama de PEPs. PEPs são as primeiras letras do que dá a entender do que é exatamente o conceito da regra, né? Então, PEPs, primeiro que entra, é o primeiro que sai. Nos primórdios da engenharia de produção, logo que a gente começou a estudar, a gente estudava baseado em autores, que eram autores que escreviam livros em inglês. Então, nessa época, se chamava FIFO, First In, First Out.
E aí, depois, o pessoal foi lá e traduziu para PEPs. Então, FIFO e PEPs é a mesma coisa, ó. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, se vocês virem alguma coisa relacionada a FIFO ou alguma coisa relacionada a PEPs, vocês podem ter certeza que estão falando da mesma regra de sequenciamento. E como é que é essa regra de sequenciamento? Essa daqui é a famosa fila. Aquele que entrou na fila primeiro vai ser atendido primeiro. Então, um exemplo dessa regrinha de sequenciamento são as operações de lava-jato dos carros. Os carros ficam todos enfileirados na frente do lava-jato e eles serão atendidos de acordo com aquela fila certinha. Ninguém, se alguém for a fila, dá briga e o caramba. Então, o primeiro que entra vai ser o primeiro que sai. Qual é a vantagem dessa regra de sequenciamento? A vantagem é que ela vai reduzir a permanência de cada cliente no ambiente de produção. Então, basicamente, entrou na fila e vai esperar mais ou menos o mesmo tempo, vai ser atendido e vai embora. Então, ele fica pouco, o pedido fica pouco tempo, o pedido ao cliente, né, fica pouco tempo naquele ambiente de produção. Dúvidas do PEPS? Hein, professor? Oi. Esse sequenciamento também é utilizado também nas empresas alimentícias, na Ambev também utiliza esse FIFO, justamente para você sempre manter, porque como a cerveja, né, é um alimento, enfim, tem validade, então aquilo que foi produzido primeiro tem que ser vendido primeiro, né? Uhum. Perfeito. Quando eu fiz essa aula com o pessoal de Campo Grande, que também eles também trabalham na Ambev, eles também disseram isso. Na Ambev é FIFO. Exatamente. Então, o que a Ambev faz? Ela vai produzir primeiro o pedido que ela recebe primeiro, entrega primeiro, até por uma questão de prazo de validade. Ela não pode correr o risco de ficar com aquele estoque e ficar demorando para entregar e depois ter algum problema de passar do prazo de validade e perder o produto. Então, trabalha com sequenciamento PEPs. Primeiro que entra, primeiro que sai. Isso aí, exatamente. Tranquilo? O segundo é muito parecido, só que é ao contrário do PEPs, né? A gente chama de UEPS. O último que entra é o primeiro que sai. De novo, nos primórdios da engenharia, a gente não tinha portuguesado ainda, a gente usava o nome em inglês, e o nome em inglês era LIFO, Last In, First Out, que é exatamente último que entra, primeiro que sai. E aí vocês vão falar, nossa, mas eu vou atender primeiro o último? Não tem sentido. Olha só o tipo de operação que a gente usa o LIFO. Imagina que a gente precisa trabalhar com carga e descarga de caminhões. Para descarregar um caminhão, eu não tenho como descarregar aquele produto que eu coloquei primeiro lá dentro da caçamba do caminhão. Porque ele está lá no final do baú, então tem um baú aqui. Comecei a carregar, essa aqui é a porta do caminhão está aberta aqui. Comecei a carregar, comecei a arrumar tudo por aqui, depois para cá, depois para cá, depois para cá. No final, quando eu chego no local para descarregar, como é que eu vou descarregar o que está aqui? Não tem o menor sentido. Eu tenho que descarregar primeiro aquele que entrou por último. Então, esse tipo de sequenciamento a gente chama de last in, first out, ou UEPS. O último que entra é o primeiro que sai. No elevador também acontece isso. A pessoa que entrou por último, ela deveria ser a primeira pessoa a sair. Quando não é, dá confusão, né? Empurra, mas deveria ser. Então, o último que entra é o primeiro que sai. E aqui nessa regra de sequenciamento, não é que a gente tenha uma vantagem. Na verdade, a gente tem uma limitação física do processo. Não tem outro jeito de fazer. Se não tem outro jeito de fazer, a gente opera dessa forma e paciência. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu for um caminhão e estiver fazendo entrega em vários supermercados e parte do que eu vou entregar é uma parte perecível e eu tenho que entregar mais rápido, é interessante que esse alimento perecível ele entre por último, porque aí ele vai sair primeiro, e se ele vai sair primeiro, ele vai ele vai ficar menos tempo sem conservação, né, dentro do caminhão. Então, para isso, a gente tomaria a decisão de que ordem, né, de que sequenciamento a gente iria carregar, né, de como é que a gente ia fazer o carregamento do caminhão para garantir que o último que entra é o primeiro que sai. Dúvidas nesse, pessoal?
Não? Professor, tranquilo. Tranquilo. Tá. Falem comigo porque eu não vejo vocês quando eu estou compartilhando a tela e eu fico meio perdida aqui. Mas vamos lá. Próximo. O próximo a gente chama de MTP, menor tempo de processamento. Então, nesse daqui eu vou calcular todo o tempo de processamento de cada um dos meus pedidos e eu vou fazer primeiro aquele que tenha a operação mais curta ou aquele que tenha o tempo total mais curto. Um exemplo coloquei aqui a prova do ENAD. Então, se eu vou fazer uma prova de concurso ou uma prova do ENAD, eu posso escolher fazer primeiro, na minha ordem de sequenciamento, eu escolho fazer primeiro aquelas questões que são curtinhas, que são rapidinhas, que eu já sei, e deixo as mais difíceis para o final. Então, é essa a lógica do sequenciamento MTP. E a vantagem desse sequenciamento para as empresas é o fluxo de caixa. Se eu recebo vários pedidos e eu vou entregando vários pedidos pequenininhos, o que vai acontecendo? Os meus clientes vão me pagando por esses pedidos pequenininhos e eu vou tendo, né, uma entrada de recursos no meu caixa e depois eu vou lá e faço os pedidos maiores. Qual é a desvantagem desse tipo de sequenciamento? Ele pode prejudicar aquele consumidor que fez pedidos maiores. O cara vai se achar desprestigiado, ele vai dizer, nossa, mas eu pedi muito mais, vou te pagar um valor muito mais alto do que esses todos pequenininhos aqui, e você vai fazer o meu por último, eu ainda vou ter que esperar. Então, a empresa pode tomar essa decisão, e às vezes toma essa decisão quando ela está precisando de caixa, e aí eles, né, usam essa estratégia. Mas é interessante pensar que, mesmo usando esse sequenciamento, a gente não pode prejudicar esses consumidores maiores, que tenham pedidos maiores, porque senão a gente pode perder o cliente. E ao contrário do MTP, que é o menor tempo de processamento, a empresa também poderia fazer o maior tempo de processamento. Então, ao invés de começar pelo mais rápido, ela poderia começar por aquele que é mais trabalhoso, aquele que tem operação mais longa e que dura mais, tem maior tempo total, porque aí é a mesma lógica da prova do ENAD. Vou fazer, ao contrário, né? Vou fazer aquela questão que é mais difícil primeiro, aquela que eu vou levar mais tempo, e depois eu faço as outras que são fáceis, né? Que são mais fáceis e vou fazer mais rápido. Então, eu posso usar o menor tempo ou posso usar o maior tempo de processamento. No caso de usar o maior tempo de processamento, o que acontece é que eu consigo utilizar melhor os recursos. Eu fico com menos capacidade ociosa, porque eu coloco na frente aqueles que vão usar mais recursos, depois eu vou realocando aqueles que têm, que são operações, né, tem operações mais curtas, e aí eu vou alocando de forma que eu consigo utilizar melhor os meus recursos e ter menos capacidade ociosa na minha produção. Então, para toda regra, eu sempre tenho alguma coisa que né, alguma vantagem, posso ter alguma desvantagem, e aí a ideia é que cada operação, né, cada sistema produtivo vai pensar na melhor regra para aquele momento ou para aquela operação e decidir de que forma vai atuar no sequenciamento. Qual regra vai usar, né? Se eu uso o menor tempo de processamento, o MTP, eu também garanto que eu vou ter redução nos gargalos produtivos, porque eu vou estar fazendo as operações menores primeiro, então as operações menores elas são curtinhas, o tempo é mais curto, então eu garanto que eu vou ter menos gargalos, eu vou ter menos parada no meio da produção. Gargalo, então, para quem não sabe, o gargalo é aquela operação que ela consegue, que ela vai levar o tempo, menor tempo, deixa eu achar aqui uma figura para mostrar para vocês. Ela vai levar um maior tempo para ser produzida. Esse aqui. Essa. Que seria o gargalo. Espera aí. Deixa eu achar. Caramba. Achei. O gargalo é o seguinte. Imagina que eu tenho uma primeira operação onde eu produzo
eu levo meia hora para produzir, eu tenho uma segunda operação que eu levo 3 horas para produzir e uma terceira operação que eu levo 1 hora para produzir. O que vai acontecer é que em 9 horas de trabalho eu vou conseguir produzir 18 peças aqui na operação A, porque em meia hora eu faço uma e eu vou ficar 9 horas trabalhando. Então, depois das 9 horas eu fiz 18 peças aqui, só que eu só fiz 3 peças aqui na operação B. E fiz mais 9 peças aqui. Então, é como se eu tivesse 18 peças produzindo aqui Mandei 18 peças para cá, chegou aqui, eu consegui mandar 3 para a próxima operação, e todas as outras ficaram aqui numa fila, num estoque intermediário de produto intermediário, né? Com isso, eu posso dizer que o gargalo da minha produção é essa operação B, porque essa operação B é aquela que limita a minha operação, é aquela que tem a menor capacidade de produção dentro da minha operação, isso que a gente chama de gargalo. Se a gente opta pelo sequenciamento, que é o menor tempo de produção, a gente reduz esses gargalos, porque a gente vai produzindo produtos que são mais rápidos, né, que as operações são mais curtas, a gente consegue com isso reduzir essa fila que ficaria aqui de espera, ou seja, reduzir o nosso gargalo de produção. Voltando aqui para o nosso PCP. Ok. Então, a gente já viu PEPs, UEPs e MPP. Vamos para a próxima. A próxima a gente chama de MDE, que é a menor data de entrega. Então, nesse tipo de processamento, a gente vai produzir primeiro aquela que a gente tem que entregar primeiro, aquela que a gente prometeu primeiro para o nosso cliente. E aí o pessoal do iFood usa muito essa regrinha para garantir o prazo de entrega, garantir que não vai passar daqueles minutos prometidos, porque se passar daquele tempo, eles, né, eu acho que eles podem perder o cliente. Pessoal que também tinha aquelas coisas de, se a sua pizza demorar mais do que 40 minutos, você não paga pizza. Para você garantir uma operação dessa, você tem que garantir que você vai entregar na data prometida. Então, você precisa considerar, no caso da pizza, o horário do que recebeu o pedido, a distância que precisa entregar o pedido, e aí, aquele que tiver a menor data, né, é aquele que eu vou fazer primeiro. Então, se eu vou entregar alguma pizza aqui do lado da minha pizzaria, eu posso fazer depois. Vou fazer primeiro aquela que eu vou entregar mais, né, de uma distância maior, para garantir que eu vou entregar no meu prazo. Esse tipo de sequenciamento, então, vai reduzir, ou reduz o prazo de entrega, ou acaba garantindo o prazo de entrega. Qualquer operação em que o cliente, em que o fornecedor pague multa se não entregar na data de entrega, é interessante utilizar esse tipo de sequenciamento, que é o MDE. Beleza? A outra a gente chama de índice de prioridade. Essa daqui é o que a gente está acostumado a ver mesmo nas filas de prioridade, né? Então, nessa daqui, eu tenho algum tipo de consumidor que eu entendo que ele tem prioridade em relação aos outros, e aí eu atendo esse cliente primeiro. Nesse caso, pode ser que o consumidor realmente seja um consumidor que tem prioridade, ou pode ser que o meu cliente ele é prioritário em relação a outros. Então, se eu tenho um cliente que ele é muito importante para mim, que ele compra muito de mim, que ele compra em valores altos, eu vou atender esse cliente primeiro, porque ele é prioritário em relação ao outro cliente que vem de vez em quando, compra pouco e no final das contas tem uma participação muito pequena na minha receita. Então, eu uso o índice de prioridade e vou produzir primeiro e entregar primeiro para aqueles clientes prioritários e depois eu continuo atendendo os outros clientes. Isso aqui funciona quando a empresa tem muitos pequenos clientes, né, que compram pouco, com pouco valor agregado, e poucos clientes que são muito grandes e muito importantes. Porque aí eu atendo os grandes primeiro e depois eu atendo os menores. Se for ao contrário, já começa a complicar. Se eu tiver muitos clientes grandes e importantes, eu não tenho como priorizar todo mundo. Aí eu vou ter que pensar numa outra regra de sequenciamento, porque
a regra do IPI não vai dar muito certo. Dúvidas nesse? Não, professora, tranquilo. Não, professora. Tá bom. Então, vamos para o próximo. Os próximos, a gente tem que fazer um cálculozinho, mas é uma coisa bem, bem simples, não é nada muito complicado, não. Então, o primeiro que a gente faz um cálculo, a gente chama de índice crítico, né, ou índice de criticidade. Como é que a gente calcula isso aqui? A gente calcula a data de entrega menos a data atual sobre o nosso tempo de processamento. Então, quando eu tenho que entregar esse produto? Tem que entregar daqui a 10 dias. Então, data atual menos data de entrega, 10 dias. Mas quanto tempo eu levo para produzir? Eu levo para produzir 10 dias, então eu vou fazer logo. Não, eu levo para produzir 5 dias e eu ainda tenho 10 dias para entregar. Então, ele pode aguardar um pouquinho na fila. Então, essa é a lógica. E essa lógica do índice de crítico, né? É uma regra que vai tentar evitar atrasos. Então, eu vou sempre considerar a data de entrega e o tempo de processamento para garantir que nenhum dos meus produtos será entregue com atraso. O outro a gente chama de índice de folga. O índice de folga, ele é a data de entrega que eu prometi, menos o somatório do tempo de processamento restante. Então, aqui eu já produzi um pedaço, mas ainda falta um pedacinho, sobre o número de operações restantes. Na verdade, aqui eu estou buscando folga. Quando a gente falar de programação, a gente vai falar do que é essa folga. Folga é quando eu tenho um tempinho ainda que eu posso fazer outra coisa. A folga é assim, a prova é daqui a 2 semanas, eu não preciso estudar hoje. É bem esse o raciocínio. Eu ainda tenho uma folguinha, eu ainda tenho um tempinho para estudar e fazer uma boa prova. Então, aqui a ideia é eu tentar entender qual é a data máxima que tem que estar pronto e qual é o tempo que eu ainda tenho de processamento restante. E qual o número de operações que eu ainda tenho para identificar qual é a menor folga, e aí eu vou priorizar aquele que tem menor folga. E o último a gente chama de índice de falta. O nosso cálculo é a quantidade que a gente tem em estoque sobre a nossa taxa de demanda. Então, quanto que eu tenho agora disponível para vender e qual é a minha taxa de necessidade dos clientes? Quantos clientes estão disponíveis, quanto que eles estão disponíveis a comprar, né? Quanto que eles querem comprar. E aí, esse sequenciamento por índice de falta, ele vai gerar para a gente, né, um melhor atendimento à demanda. Então, eu vou conseguir garantir que não vai faltar. Ao invés de eu produzir aquele onde tem muita quantidade em estoque, ou aquele que o pessoal procura menos, eu vou produzir primeiro aquele que tem menos estoque nesse momento e que a demanda dele é mais alta que as outras. Então, quanto menor é o valor dessa divisão, quanto menor, né, o resultado, mais prioritário é o sequenciamento. O que eu faria primeiro é esse que teria o menor resultado aqui dessa divisão. Dúvidas? Então, já que ninguém tem dúvida, vamos fazer o nosso exercíciozinho de sexta-feira. Então, nosso exercício é o seguinte: a gente tem 5 ordens de fabricação, e essas OPs, né, essas ordens de fabricação da nossa empresa, a gente precisa estampar, fazer a operação de estamparia, e depois a gente precisa usinar as peças. Então, a gente tem estampar na máquina A e usinar na máquina B. Os tempos de processamento, incluindo os setups, então, o tempo que eu levo para produzir na máquina A e o tempo que eu levo para produzir na máquina B, assim como as datas de entrega e número de horas a partir da programação, então eu estou contando a partir de agora, eu tenho algumas horas para frente para entregar. Então, o tempo de processamento, a data de entrega e as prioridades atribuídas a cada ordem de produção são apresentadas no quadro abaixo. E aí, nossa missão vamos admitir que as regras deram entrada em carteira no sentido da 1 para 5. Então, primeiro chegou a 1,
depois a 2, depois a 3, depois a 4 e depois a 5. E nossa missão vai ser, então, já tem as respostas aqui, deixa eu tirar. Espera aí. Pronto, vamos lá. Então, nossa missão será indicar qual seria a ordem qual seria a ordem de sequenciamento para cada um dos tipos de sequenciamento que a gente viu, então para PEPs, para UEPs, MTP, MDE, índice de prioridade, índice crítico, índice de folga, para cada uma dessas ordens de operação aqui. Então, a primeira ordem, desculpa, a ordem de fabricação. A primeira ordem de fabricação, ela diz o seguinte, ela chegou primeiro, ela é 1, porque ela chegou primeiro, chegou antes das outras, e a gente sabe que eu demoro 5 horas na máquina A e demoro 5 horas produzindo na máquina B. Essa peça que eu tenho que produzir, eu tenho que entregar daqui a 15 horas. E a prioridade dessa peça é prioridade 4. Então, esse cliente não é tão importante assim. A segunda ordem de fabricação, eu vou precisar de 8 horas na máquina A, de 6 horas na máquina B, e eu preciso entregar essa peça daqui a 20 horas. Só que esse daqui tem prioridade 1. A minha terceira ordem de fabricação, eu vou levar 4 horas na máquina A, 5 horas na máquina B, vou entregar daqui a 13 horas e a prioridade é 3. Ordem de fabricação 4. Eu levo 2 horas na máquina A, 4 horas na máquina B, vou ter que entregar daqui a 10 horas e a prioridade é 2. E a ordem de fabricação 5, eu levo 4 horas na máquina A, 3 horas na máquina B, preciso entregar daqui a 9 horas e a prioridade dessa peça é prioridade 5. Então, qual é a nossa missão? Nossa missão é calcular, indicar qual seria a ordem de fabricação, a ordem do sequenciamento para cada uma das regrinhas que a gente viu. Para PEPs. Eu vou pegar o quadro que eu já tenho aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Espera aí. Então, a gente vai ter que indicar qual seria, qual seria a minha ordem de fabricação na regra PEPs, na regra UEPs, MTP, MDE, IPI, ICR e IFO. O índice de taxa da taxa de demanda, né, a gente não vai conseguir calcular porque não tem essa informação aqui. A gente vai conseguir calcular o índice de folga, o índice crítico, o índice de prioridade, o menor data de entrega, menor tempo de processamento, último que entra, primeiro que sai, e primeiro que entra, primeiro que sai. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, e aí a gente corrige, pode ser? Vocês estão aí? Oi, professora, sim. Tá bom. 5 minutinhos. Eu vou só pegar uma água, que minha água acabou aqui, já estou voltando. Pronto, já voltei.
Vai se manter, né? Exatamente. É mesmo, esse aqui não muda nada. O F1, depois 2, depois 3, 4 e 5. Esse aqui é muito facinho. Certo? Se a gente quiser fazer o nosso sequenciamento pela regra UEPS, como é que a gente faz? UEPS significa o último que entra, o primeiro que sai. Ao contrário disso aí, né? Ao contrário. O F5. F5. 4. 3, 2 e 1. E se for o MTP, menor tempo de processamento, como é que a gente faz? Aí tem que calcular o tempo de processamento, né? O tempo que eles ficam na máquina ali. Por exemplo, a primeira é 10 horas, aí o 14, né? 9, 4, 6 e 7. Perfeito. Aí... Vou ter que somar esses dois. Diga, pode falar. Não, é isso. Aí soma tudo e depois vai... tá colocando 10 horas, 14, né? Isso. Aí depois só botar... Pode falar. Não, pode falar o que você fez. Isso, aí depois é só pegar botar nas ordens, né? O F4 vai ser a primeira, que tem o menor tempo, aí depois a 5, 3, né? A 1 e a 2. Perfeito. O F4, depois 5, depois 3, depois 1, depois 2. Perfeito. E se a gente for fazer pelo MDE, menor data de entrega? Aí é só olhar para a coluna de entregas ali, né? Aí o que tiver menor, que é a 5, né? 5. Isso aí. Vai ficar invertido, né? 5, 4, 3, 2 e 1. Ah, sim, é. Não, aí vai ficar 1 e 2, né? Também não? Isso. Ah, é isso. É, porque... Isso. 1 e 2. 20. Depois 4, depois 3, depois 1, depois 2. Tranquilo? Tranquilo. E se for o índice de prioridade? Aí faz ali pela última coluna, né? De prioridade. Que aí fica 2, 4, 3, 1 e 5. Exatamente. O F2, depois o F4, né? Porque esse aqui, depois esse, o F4. 3. Eu nem ia fazer o F, mas agora já fiz. Vou apagar aqui um pedacinho, porque senão não vai dar espaço. Então, 2, depois 4. 4, 3. Depois 3. Depois 1. 1 e 5. E 5. Isso. Ótimo. E se for o índice de criticidade, como é que a gente vai fazer? Vou botar lá na porta. O índice de criticidade, a gente vai usar a data de entrega menos a data atual. Só que a gente não tem a data atual, a gente tem, na verdade, a data daqui a tantas horas a gente tem que entregar. Então, a gente vai usar aquele número da data de entrega sobre o tempo de processamento. Como a gente ainda não começou a fazer nada, o nosso cálculo vai ser, vou botar lá, esse primeiro, data de entrega é 15.
Vou colocar aqui, o F1. A data de entrega é 15 sobre nosso tempo de processamento, que é 10. A gente vai ter um resultado aqui de 1,5. Fazer o outro. 2. Depois a gente tem, nossa data de entrega é 20. Nosso tempo de processamento deu 14. Alguém vai falar? Não? Vou colocar 1,4. O 3. Nosso tempo de... Desculpa, nossa data de entrega é 13. Nosso tempo de processamento, 9. R$ 1,44. 1,44. Isso aí. E o 5. Nossa data de entrega é 9. Não, desculpa, eu pulei o 4, né? 4. Nossa data de entrega é 10. Tempo de processamento é 6. Dá 166. 67, né? Que é 666. Aí a gente Isso. 167. E o 5, vou fazer aqui do lado. Vai ficar, nossa data de entrega é 9. Nosso tempo de processamento é 7. Calculando aqui. 1,29. Qual a ordem que a gente vai fazer? Nossa criticidade é aquele que tem o menor valor, né? O F5. O F5. É, 3. Aí, 5. Se fizer muito rápido, fica muito borrado. Acho que é 5, 2. A 5, F5, o F2. Depois a 2, que é 1,4, né? É. Aí 3. Isso. 44. Depois 1, né? 1 e 4. E depois 4. Tranquilo esse aqui? Foi difícil? O que vocês acharam? Tranquilo. Tranquilo. Tá bom. Só Então, nesse IFO que você vai ter que definir aí uma regra, né? Porque ou se ele fez os dois processos, ou se ele fez um processo só, ou se ele não fez processo nenhum. eu estou considerando que não fez processo nenhum, né? Então, vou colocar aqui a data de entrega menos o tempo total de processamento. Na verdade, a data de entrega é aquele horário que está lá. E o tempo total de processamento é o tempo total. E o número de operações restantes são as duas operações. Como eu não fiz nada ainda, então vou ter que colocar a data de entrega menos tempo de processamento sobre 2. Isso aí, foi o que eu fiz. Você fez? Pensei assim, raciocinei dessa forma. Na verdade, eu fiz as possibilidades, né? Eu fiz a possibilidade fazendo um processo, fazendo nenhum processo, ou fazendo os dois, né? Nossa!
Não, é só uma forma de pensar, né? Uhum. É porque isso aqui não deixava muito claro, né? Nesse exercício. Então, minha data de entrega é 15. Menos meu tempo de processamento, que é 10. Sobre as operações que ainda faltam, né? Que são 2. Então, aqui vai dar 5 sobre 2, deu 2,5. Dois eu tenho meu tempo de entrega 20, menos 14, que é o tempo de processamento. Sobre 2 vai dar 6 sobre 2, vai dar 3. No 3. Minha data de entrega é 13. Meu tempo de processamento 9. Sobre 2. Vai dar 4 sobre 2, 2. 4. Minha data de entrega é 10. Menos 3. Sobre 2. Vai dar 4. Sobre 2, que vai ser 2. E por último, o 5 aqui. Data de entrega 9 menos 7. 9 menos 7 sobre 2. Vai dar sobre 2, vai dar 1. Como é que ficou a nossa ordem? Vai ficar o F5, que é o menor. Mas essa dualidade aí dos dois, aí, do 3 e do 4? Aí tanto faz. O mesmo valor. Tem uma parte que a gente vai ver mais para frente, que a gente chama de regra de Johnson, que isso aqui acontece. A gente pode fazer um com o outro. Né? Não tem problema nenhum. OF5, vou colocar o F3, o F4. 3, 4. A próxima é 1. E depois a Fechou? Fechou. Sempre crescente, né? Sim, fechou. Eu sempre pego aquele que o índice é sempre do menor para o maior, né? Todos os índices do menor para o maior. Que é aquele que está mais crítico para mim, né? Não, porque de repente pode dar uma falsa ideia de que o valor nominal maior, né, dá uma criticidade maior, né? Mas é o menor valor. Porque na verdade o que eu estou dizendo é o seguinte: eu só tenho 5 horas, eu tenho 5 horas para produzir aqui, 5 horas de folga e tenho duas máquinas. Então minha folga é de 2,5. Daqui a minha folga é de 1, eu estou com menos folga, então eu faço isso aqui. Perfeito. Tranquilo, pessoal? Então, tá bom. Então, vamos combinar o seguinte. Vou voltar aqui a tela para vocês. Voltando aqui para vocês. Combinado vai ser o seguinte. Eu vou enviar um exercíciozinho para vocês. E não precisa entregar na próxima semana, não. Pode ser para daqui a 2 semanas. E aí esse exercício já vai compor com uma pontuação para a prova. Eu vou dizer quanto que é o ponto, quanto é para entregar, tudo certinho. Aí eu coloco lá no sistema e aviso no grupo que mandei para vocês. Tranquilo? Valeu, pessoal, ok. Tranquilo, professor. Então tá bom. Então, a gente se fala no grupo, se vocês tiverem alguma dúvida, se alguém não conseguir baixar o material, precisar de ajuda, vocês podem me chamar no grupo
E a gente se vê na próxima sexta, aqui nesse mesmo link, nessa mesma sala. Tranquilo. Tá bom, Tá bom. professora. Valeu. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado. Obrigada a vocês, boa noite e até a próxima. Valeu, professor. Boa noite. Bom final de semana a todos aí. Um abraço. Valeu, Tchau, você boa também. noite. Tchau, tchau.